Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos assistindo agora, neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Aqui é o pastor Gilvan Santana. Mais uma vez estamos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. E tiver alguém nos assistindo aí, dê um toque aí. Nós vamos falar nesta hora de um tema muito importante para a nossa época. Queremos convidar você aí que está nos assistindo neste momento para assistir esta mensagem, ou você que está assistindo, convidar mais alguém para assistir esta mensagem de Deus para o seu coração. Glória a Jesus. Eu quero ler juntamente com você a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois no livro de Atos, capítulos 2 e versículos 17 e 18. Vamos para Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. O tema que eu tenho nesta tarde é: o que a Bíblia diz sobre os fatos sociais dos últimos dias? Eu achei interessante esse estudo bíblico sobre nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos tenebrosos, e o que a Bíblia Sagrada fala? O que a Bíblia diz sobre os fatos sociais dos últimos dias? Querido irmão, querido amigo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada tem resposta para tudo que o homem quer saber. A Bíblia Sagrada tem resposta para todas as perguntas do homem, para todos os porquês do homem. Tudo o que já aconteceu, o que está acontecendo, nós podemos ir na Bíblia Sagrada que nós vamos encontrar uma resposta de Deus, uma palavra de Deus para aquilo que está acontecendo. Muitas vezes nós ficamos perguntando por que tudo isso está acontecendo. É só irmos na Bíblia Sagrada que nós vamos ver. O desenrolar de toda a história está na Bíblia Sagrada. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que tem a ver, querido pregador? Você pode perguntar, o que tem a ver, pregador, pastor, este versículo com os fatos sociais dos últimos dias? Nós estamos vendo coisas tenebrosas que nos entristecem a cada dia, na religião, nas igrejas, nas famílias, na política. Nos últimos dias, os acontecimentos estão nos deixando estarrecidos, estão nos deixando tristes e amargurados, sejam de direitas, sejam de esquerdas, sejam de centro, sejam de centrão, sejam daqueles que nem de política querem viver, mas todos estão sendo atingidos pelos acontecimentos sociais, pelos acontecimentos políticos que estão atormentando, estão
perturbando vidas. E o que é isso? Nós vemos aqui em Mateus, que é a multiplicação, Mateus 24, versículos 12 e 13, que é, primeiro, a multiplicação da iniquidade, a multiplicação do pecado. E o que a multiplicação do pecado traz? O esfriamento do amor. O esfriamento do amor em todas as esferas da sociedade. O esfriamento do amor no casamento, do esposo para com a esposa. O esfriamento do amor no casamento da esposa para com o esposo. O esfriamento do amor dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. É o aumento da iniquidade. Hoje ninguém gosta mais de ninguém. A traição está aí em todas as áreas. Na política, ninguém pode mais confiar em ninguém, porque o pecado tem se multiplicado. Ninguém pode mais hoje estender a mão para ninguém, confiar mais em ninguém, porque você pode estar estendendo a mão para o seu traidor. Você pode estar estendendo a mão para alguém que vai lhe matar mais tarde. É assim na política. O que é isso? É o aumento da iniquidade. É o aumento do pecado, que fez com que o homem perdesse o amor e a afeição pelo seu próximo. Não estou aqui falando de amor, somente o amor de um homem pela mulher, mas é o amor em todas as classes. É o amor em todos os sentidos. O que nós vemos hoje? Ninguém tem mais afeição por ninguém. Ninguém gosta mais de ninguém. Não sabemos em quem confiar. Tudo isso aqui está na Bíblia a resposta. A multiplicação da iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado. Caro amigo, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Estamos vendo aqui dois amigos, o Cândido Fernandes e o Vando Brito, que estão assistindo. A primeira coisa que o pecado faz é afastar o homem de Deus. O homem tinha comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Eu creio que por milhares de anos o homem viveu diante de Deus em plena comunhão. Mas no dia que ele deu atenção ao pecado, a primeira coisa que ocorreu foi a divisão entre o homem e Deus, a separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o braço de Deus não está encolhido para que ele não possa operar. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que ele não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías capítulo 59 e versículo 1 fala sobre isso aí. Então o pecado nos afasta de Deus. E quando o pecado não somente nos afasta de Deus, mas o pecado também nos afasta do nosso próximo. Quanto mais pecado, mais longe de Deus ficamos. E quanto mais pecado, mais longe do nosso próximo ficamos. O pecado tem estragado a humanidade. Mas ainda há uma esperança. Jesus Cristo, Ele não falha. Ele foi enviado por Deus para morrer por mim e por você, para morrer na cruz do Calvário. Nós, os homens, somos falhos. Eu que falo com você nesta tarde, você que está me assistindo agora e que vai me assistir, eu sou falho. Você pode se decepcionar comigo daqui a pouco, porque eu também sou homem, eu também sou carne, e eu não sei o que me acontecerá amanhã. E se eu vacilar e dar lugar ao pecado, o pecado, ele vai me afastar de Deus. E ao momento que ele me afasta de Deus, eu também me afastarei de você. Eu serei cruel para com você, eu serei ruim para com você. Quantas famílias foram destruídas por causa do pecado? Quantas famílias eram unidas, fortalecidas, e por causa do pecado de um membro da família, a paz deixou de reinar. Quantos casamentos eram bonitos, brilhavam na sociedade, e por causa de um adultério, seja pelo lado do homem ou da mulher, de uma aventurazinha de 11 minutos, de uma aventura de meia hora ou de uma hora, alguém veio destruir o seu casamento, e este pecado agora traz dores. Eu quero dizer que a dor da traição é muito grande. A dor da traição é muito grande. Sofre a família inteira. Quantas famílias estão sofrendo? Quantas famílias estão angustiadas? Quantas famílias estão chorando nessa hora por causa do pecado, por causa do adultério, por causa da prostituição e de outros pecados? Eu quero dizer que a sociedade brasileira geme. A sociedade mundial geme.
E é onde é que está a culpa? O pecado da humanidade, que a cada dia se alastra, a cada dia aumenta. E o pecado tem trazido a inquietação da humanidade. Toda a humanidade está inquieta, porque a cada dia o homem se afasta de Deus. Deus nunca se afastou do homem. Deus permanece no mesmo lugar. Existe uma palavra na Bíblia chamada arrependimento. E a palavra arrependimento significa dar meia volta, voltar atrás. Por que voltar atrás? É porque o homem que sai do seu lugar. E Deus permanece no seu lugar. E cada vez que nós vamos pecando, mais distante nós vamos de Deus. Nós podemos ver isso na parábola do filho pródigo. Aquele jovem sai da sua casa, distancia do seu pai cada vez mais, mas o seu pai estava ali lhe esperando. Até que um dia aquele jovem sentiu na pele a dor do pecado, daquilo que ele fez contra o seu pai. E ele se arrepende e ele diz no seu coração: eu me levantarei, irei e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. E ele tomou esta atitude e voltou para o seu pai. É isso que é arrependimento. E o seu pai estava lá ali esperando, de braços abertos. Eu quero dizer que Deus, o meu pai, o seu pai, aquele Deus que ele fez, está de braços abertos, lhe esperando. Glória a Deus. Vamos continuar o nosso estudo. Glória a Jesus. Se o homem tivesse permanecido como Deus o criou, seus pensamentos estariam para sempre voltados para o Criador. Viu? Se o homem tivesse permanecido como Deus o criou. Salomão, escrevendo no capítulo 7 de Eclesiastes, ele diz assim: Deus fez o homem perfeito, porém o mesmo criou muitas invenções. O homem foi feito perfeito. Deus fez o tão perfeito que nós vemos no livro de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Mas o pecado tirou esta forma original do homem. Esta imagem que o homem tem de Deus, o pecado tirou de nós. Então diz aqui o escritor: se o homem tivesse permanecido como Deus o criou, seus pensamentos estariam para sempre voltados para o Criador. Sabe por que muitas vezes a nossa mente divaga? Muitas vezes eu e você nós temos o desejo de servir a Deus, mas de repente a nossa mente está voltada para o pecado. Um está voltado para beber, o outro está voltado para adulterar. Por quê? Por causa do pecado que nos distanciou de Deus. Eu também que falo com você sou um pecador. Sou pastor, sou missionário, mas se eu disser que eu não sou pecador, eu estou mentindo. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se tiver alguém nesta hora que se diz pastor, pregador do Evangelho e se julga santos, sempre é santíssimo, ele está cometendo um pecado. Nós temos que viver uma vida de santificação, mas uma vida de santidade somente Deus, porque a santidade significa estado absoluto de santificação. E só quem vive no estado absoluto de santidade, de santificação, é somente Deus o Todo-Poderoso, porque Ele é imutável. Mas nós, os homens que servimos a Deus, não conseguiremos aqui nesta terra ter uma santidade perfeita como a santidade de Deus. Alguém diz assim, citando erroneamente a Bíblia: irmãos, nós devemos ser santos porque a Bíblia diz assim: sede santo assim como eu, Senhor, sou santo. Não. A Bíblia não diz para sermos santos assim como Deus é santo. A Bíblia diz assim, Deus falando: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós vivemos numa vida de contínua santificação, uma caminhada, porque a palavra santidade significa separação. Então cada vez que nós nos separamos do pecado e caminhamos para Deus, nós estamos em santificação. Mas isso só é possível se estivermos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continuando, porém, com a entrada do pecado no mundo, todas as faculdades humanas foram afetadas. Que faculdades são essas? A nossa visão, o nosso ouvido, o nosso cheiro, a nossa fala, a nossa mente, o nosso tato, o nosso caminhar. Tudo isso foi afetado.
Por que é que a nossa mente só vive pensando em pecar? Porque a nossa mente é uma faculdade, ela foi afetada pelo pecado. Por que é que os meus olhos e os teus olhos só querem olhar para o pecado? Uma mulher nua, uma mulher bonita, olhar para a mulher do próximo, porque a nossa visão foi afetada pelo nosso pecado. Por que é que a minha língua e a tua língua de vez em quando fica tricotando a vida do outro? Porque essa faculdade também foi afetada pelo pecado. Porque é que nós sempre estamos ouvindo a voz do pecado, ouvindo algo errado e pouco ouvimos a Deus, porque isso também foi afetado pelo pecado. Só mediante a conversão a Cristo há uma solução para esse estado de coisas que afetam o homem. Somente nos convertendo a Cristo. Mas mesmo assim, meus queridos, aqui nessa terra, nós nos convertendo a Cristo, não seremos perfeitos. Nós vamos viver, enquanto estivermos aqui, mesmo nos convertendo a Cristo, estaremos vivendo em um estado de constante luta contra o pecado. Porque o pecado nos assedia todos os dias. Dormimos, mas na hora que nós acordamos, a nossa mente já está pensando no pecado. Por quê? Porque ela foi afetada. E o pecado fica batendo na nossa mente. Mas nós temos também que dar ouvido a outra voz que nos fala, que é a voz de Deus, que todo dia também está falando conosco. Nós temos que a cada dia tomar a decisão de ouvir a Deus. A cada dia nos esforçar, a cada instante tomar a decisão de ouvir a Deus e se dirigir para Deus. É por isso que a Bíblia de Jesus diz que a salvação é por esforço. A salvação é de graça, quer dizer, mas o reino dos céus é por esforço. E que esforço é este? Eu estar todos os dias com os meus olhos voltados para Deus, com a minha mente voltada para Deus. Como eu posso ter, pregador, os meus olhos voltados para Deus, lendo a palavra de Deus, os meus ouvidos ouvindo a palavra de Deus, e eu orando, falando com Deus, até o dia da minha morte, porque estaremos sempre lutando. Glória a Jesus. O preceito divino, quer dizer, o preceito de Deus para o seu povo no tocante a este assunto é o que está lá em Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Vamos ler aqui o que Deus nos diz em Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Nós estamos ao vivo pregando a palavra de Deus e a gente vai lendo a palavra, a Bíblia junto com você. Filipenses capítulo 4, achei aqui Filipenses, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Qual é a solução? Nós colocarmos a nossa mente em tudo aquilo que é bom e tudo que é honesto. Meus queridos, eu estou sem televisão e não estou fazendo questão de comprar televisão. Porque hoje a televisão e o rádio e até mesmo a internet estão, não que eles sejam instrumento do diabo, mas pessoas estão hoje dominadas por Satanás, só nos trazendo coisas ruins para os nossos ouvidos, para os nossos olhos. É o carnaval com suas imundícias, é o Big Brother com suas imoralidades, as novelas que agora todas elas só pregam a destruição do casamento. Também os noticiários que só pregam morte, 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 morte todos os dias. Assassinatos, coisas escandalosas, nos trazendo tudo quanto é ruim, pessoas, formadores de opiniões que agora estão todos os dias formando a opinião do povo, colocando um contra o outro, colocando o do direita em choque com aqueles que têm pensamentos políticos diferentes, querendo promover uma desgraça no Brasil, querendo promover uma guerra social no Brasil. Eu quero dizer que essas pessoas são malignas, sejam elas do lado da direita ou do lado da esquerda. Quem está pregando o caos para o Brasil está sendo profeta do diabo. Eu posso ter divergências em opções políticas,
mas eu não posso perder a minha amizade com você. Você pode gostar do Lula, do Bolsonaro, da Dilma, do Fernando Henrique, do Collor, do Sarney. Sim, mas eu devo respeitar você e o seu pensamento. E você deve respeitar o meu pensamento. Mas o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo a grande mídia, as grandes mídias, colocando famílias em choque, colocando a sociedade em choque, colocando o patrão contra o empregado, colocando o empregado contra o patrão, colocando inimizade e divisão. São mensageiros de Satanás. Mas nós temos que pregar as boas novas, nós temos que pregar a união, nós temos que pregar o quê? Tudo que é verdadeiro, nós temos que pregar tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há tudo aquilo que é a virtude e louvor, é isso que nós devemos pregar. Eu tenho amigos que são de direita, tenho amigos que são de esquerda, mas eu não gosto de dizer algo que venha lhe ferir, porque nós temos que pregar aquilo que é amável. Mas hoje nós estamos vendo um espírito maligno trazendo um caos social. Mas o que a Bíblia diz sobre esses fatos sociais? É o que eu digo, o pecado. E o pecado traz angústia, o pecado traz dor. A sociedade brasileira está gemendo, o mundo está gemendo. Mas aqueles que estão anunciando as boas novas, que estão anunciando a paz, o que é boas novas? Coisas boas, paz, amor, união. A Bíblia diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam coisas boas, que anunciam notícias boas, que anunciam o quê? Boas novas. Boas novas significa boas notícias. Mas infelizmente, se ligarmos na Bandeirante, nós temos más notícias. Se formos para a Record, nós temos más notícias. Se formos para a Globo, pior ainda. Pessoas que estão se formando em faculdades, em jornalismo, em comunicação, que são boas profissões, mas para trazer a discórdia. Jornalistas que ficam cavando um fato noticiário, não para trazer coisas boas para a humanidade, para a sociedade, mas para trazer um escândalo. Jornalistas que ficam atrás não de coisas boas para anunciar a humanidade, a sociedade, mas que ficam atrás do próximo escândalo. Houve um escândalo hoje, mas vamos caçar outro escândalo para amanhã. E é escândalo atrás de escândalo, sensacionalismo. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pés daquele que anuncia as coisas boas. E eu quero dizer, malditos são os pés e as bocas daqueles que se apressam para trazer notícias malignas, daqueles que estão indo atrás de confusão, daqueles que estão indo atrás, seja de quem for. Caro amigo, você que me assiste, de acordo com a Bíblia Sagrada, eu não devo andar atrás de ninguém para ver o mal que ele está fazendo. Seja ele quem for. Eu não gosto do prefeito. Aí agora eu vou atrás dele caçar todos os erros que o prefeito tem para falar mal do prefeito. Isto é coisa do diabo. Sabe o que significa a palavra Satanás? Diabo, acusador. Aquele que fica caçando o erro dos outros. Eu não gosto do governador. Eu não gosto do presidente da república, então eu vou atrás dele, eu vou caçar os erros dele para jogar. Eu sempre fico triste com isso. Eu sou novo, estou quase completando 50 anos. Mas quando eu me descobri para a política, na minha juventude, aos meus 18, eu vi algo muito triste, que foi o primeiro impeachment que eu assisti. Meu coração ficou triste com aquilo. Mas o presidente estava errado. Mas eu quero dizer uma coisa: todos que se levantaram contra aquele homem, mesmo ele estando errado, porque a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades, até mesmo o diabo. A Bíblia diz que aqueles que falam mal do diabo não sabem o que estão fazendo. A Bíblia fala isso no livro de Judas, nas epístolas de Pedro. Por quê? Porque tem autoridade. Mas a autoridade está errada, mas foi Deus que deu, ele pode estar errado, ele vai prestar conta com Deus. E eu vou só enumerar para você. Quem foi que levantou um grande escândalo contra o Collor? Pedro Collor, o seu irmão. Você pode entrar, fazer uma pesquisa no YouTube daqui a pouco, para você ver se eu estou falando mentira. Pedro Collor foi na Rede Globo e anunciou um grande escândalo contra o Collor.
Sabe o que aconteceu com Pedro Collor? Ele teve um câncer na cabeça, um tumor, morreu. Ulisses Guimarães, vocês podem entrar no arquivo do Senado sobre a história dele. Ele chegou para Itamar Franco e disse: tu quer ser o presidente da República? Se tu quiseres, eu vou fazer tu ser presidente. Eu vou tirar o Collor da presidência. Ele, Ulisses Guimarães, morreu. O helicóptero caiu. Os seus companheiros foram achados, mas ele até hoje ninguém achou nem um osso, nem os ossos dele. Porque ele se levantou, ele foi atrás caçar picuinhas. Outros que foram contra ele, como o presidente da Câmara na época, foi caçado. E muitos morreram. E aí a gente vem vendo o desenrolar da história. Eu me lembro que quando teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, eu não votei nela. E não é pecado eu dizer isso, porque nós podemos votar em quem a gente quer. O meu amigo que está assistindo pode votar em quem quiser e continua sendo meu amigo. Ele pode pensar, você foi criado para pensar e divergir dos meus pensamentos. Você pode divergir, eu divergir dos seus pensamentos, mas não podemos ser inimigos. Eu não posso ser o seu inimigo se você gosta do candidato que você quiser gostar. E aí eu disse, olha, não é bom o que vai acontecer. Você preste atenção que todos aqueles que se levantaram contra a presidenta Dilma, embora a sociedade não goste dela, embora não tenhamos votado, mas quem se levantou contra ela vai cair. O que foi que aconteceu? O Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, logo após ele promover injustamente o impeachment dela, eu não votei nela contra ela. E o que foi que aconteceu? Ele foi para a cadeia. E ela está livre, com direito a concorrer a qualquer eleição. Mas ele está preso. Sabe o que é isso? É o que ficam atrás dos outros caçando erros. A Bíblia fala, isso é falta de amor. A Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados. Amigo, se eu te amo, eu encubro os teus erros, sim, Senhor. Foi o que Deus fez conosco. Quando Deus perdoa o homem, Ele está encobrindo os pecados deste homem e lançando para trás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que nós não somos pecadores? O que foi que Cristo... A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 5, o versículo 8, que diz: alguém pode querer morrer por alguém que é bom. Por algum injusto ninguém quer morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, Jesus estava entre dois malfeitores, todos dois eram criminosos, mas um se arrependeu. Eles estavam ali julgados pela sociedade, pela justiça humana, pelos seus crimes, mas quando ele apelou para o último tribunal, que foi o tribunal de Deus, ele disse: Senhor, quando tu chegares no teu reino, lembra-te de mim. Se Jesus Cristo fosse julgar aquele homem com um olhar humano de crueldade, dizer, o que ele ia dizer? Ó miserável pecador, ó desgraçado homem, assassino, chefe de bando, vá-te retro para o inferno. Mas não, Jesus Cristo disse naquela hora, com a sua voz de amor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aqui é amor. Jesus encobriu os pecados daquele homem. Ele disse: olha, eu perdoo hoje os teus pecados. Eu não quero saber mais do que tu fizestes. Eu quero é você perto de mim. Amigos, Salomão diz que aquele que renova as questões separa os maiores amigos. O que nós estamos vendo hoje na mídia é homens renovadores de questões, que ficam buscando erro no juiz, o promotor errou, o prefeito errou, o delegado errou, o empresário errou, o pastor errou, meu vizinho errou. São diabos. É isso que significa no grego a palavra diabo. Acusadores, aqueles que estão atrás dos erros dos outros. Nós não vamos ser diabos. Crente que está me ouvindo ou que vai me ouvir, não seja um Satanás. Não esteja se opondo a ninguém. Seja ele quem for, não se oponha, porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar
porque o tempo já está passando, já vai dar meia hora, daqui a pouco a internet cai. Nós temos aqui no nosso estudo o aviso bíblico dos tempos trabalhosos. Primeiro, diz assim: um tempo de declínio espiritual. É deste modo que a Bíblia define os últimos dias. Os últimos dias, caro irmão e caro amigo, é definido pela Bíblia o quê? Tempo de declínio espiritual. Trata-se de uma época espiritualmente crítica. Eu não estou nem falando de política agora, eu estou falando da vida espiritual. Eu estou falando da igreja. A igreja é pura, mas eu estou falando da nossa vida espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre será pura. Não podemos ficar apontando erros. E infelizmente, dentro da igreja, o que nós vemos de pastores buscando os erros dos outros, o que nós vemos de presbíteros, de irmãs que ficam lá no banco dizendo: aquele ministério está cheio de adúlteros, aquele ministério está cheio de gente enrolada. Você está sendo um diabo. Alguém que não pode ver a filha do irmão passar que diz é uma prostituta. Alguém que não pode ver a irmã passando dizendo é uma adúltera. Alguém que não pode ver o irmão passando dizendo ele está errado. Você não foi chamado para ser um demônio. Você foi chamado para ser um servo de Deus. Infelizmente, trata-se de uma época espiritualmente crítica, imoral e insuportável. O Espírito revelou que este tempo a Paulo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo estes últimos tempos. Otoniel Conceição está assistindo. Temos também aqui um tempo de degeneração moral. Ninguém pode discordar da Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo um tempo de degeneração moral. Quando Jesus advertia os seus quanto aos males da atualidade, comparou esses dias aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não é, irmãos, não é que essas coisas sejam erradas. Tais coisas não são erradas em si mesmas quando usadas com bom senso, sobriedade e temor de Deus. Entretanto, na referida passagem, Deus não é mencionado. Não é pecado casar, não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado se alegrar. Mas o pecado está em um homem fazer tudo isso deixando Deus de fora. E quando nós deixamos Deus de fora, tudo isso se torna imoral. A família não funciona, o casamento não funciona, a sociedade não funciona. É o que nós estamos vendo aí, a degeneração moral. Trata-se, pois, de materialismo explícito. É o homem viver sem a presença de Deus. É o retrato da sociedade moderna que leva tais coisas a um extremo pecaminoso. Não nos contaminemos com tais coisas, mas diz a Bíblia: mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Hoje a humanidade quer viver longe de Deus. Não é pecado você trabalhar e querer se alegrar com seus amigos. Mas o que faz a sociedade? O homem recebe o seu dinheiro, em vez dele comprar pão para a sua casa, ele passa numa loja de conveniência, num depósito de bebida, o que ele compra é pacotes e pacotes de cerveja. Eu sei que você vai dizer assim: pastor, o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Mas eu pergunto, Deus está presente neste assunto? Deus está presente neste assunto? Deus está aí? Quantas mortes, quantas discussões, quantas brigas tem havido nesses tipos de diversões? Nos clubes, nas boates, nesses tipos de festas e diversões, Deus não está presente. Quantas drogas rolam ali? Tudo quanto não presta, amigo, é isso que Deus condena. Também, um tempo de decadência social. A partir do momento em que o pilar dos valores morais, estabelecido por Deus na Bíblia, é removido, não restam outras consequências senão a desestruturação, a decadência e a degeneração social. É isso que está acontecendo. Ninguém pode negar que o que está acontecendo no Brasil é porque o homem
ele se afastou de Deus, dos valores morais estabelecidos pela Bíblia. Queridos, tem uma irmã lá na França nos assistindo agora, tá aí. Deixa eu dizer uma coisa. A política não é do diabo, mas o que o homem está fazendo, a irmã Regina, mas o que o homem está fazendo na política é do diabo. E a política, em mãos erradas, ela estraga a nossa vida. A política, quando ela é bem feita, ela é como o sol que contempla a todos e abençoa. Mas uma má política, ela também afeta a todos. É como um tufão, é como um furacão. Ela vem quebrando tudo. Um dia desses eu vi um ex-deputado, um ex-governador, um ex-ministro, que é de um partido, PDT, não vou dizer o nome dele. E ele dizia assim: eu quero o controle social de todas as coisas e o fim da moralidade católica. Você sabe o que significa esta palavra, fim da moralidade católica? É algo muito sério. Porque a moralidade católica, eu não sou da Igreja Católica, mas eu sou estudante da Bíblia, de teologia e de história. Os valores morais pregados pela Igreja Católica estão todas fundamentadas na Bíblia Sagrada. Os valores judaicos cristãos. Não podemos negar isso. E quando um político diz assim: eu quero acabar com a moralidade católica, ele está dizendo: eu quero acabar com o que a Bíblia está dizendo. Eu quero acabar com o casamento. Eu quero acabar com a moral. Eu quero acabar com o respeito. Eu quero acabar com o amor de pais a filhos, de filhos a pai. É isso que ele está dizendo. Por isso nós devemos saber em quem vamos votar, em quem estamos acompanhando, porque a nossa vida depende disso aí. E aí nós estamos vendo a sociedade sofrendo e políticos pregando, dizendo que a religião é o mal da sociedade. Sabe por quê que muitos políticos que hoje dizem que a religião é o mal da sociedade? Porque os seus valores vão de encontro com a Bíblia Sagrada. E os valores da Bíblia Sagrada vão de encontro com os valores dessas pessoas. São pessoas que amam as drogas, são pessoas que amam o aborto, são pessoas que amam tudo aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer e amam. E essas pessoas que entram na política, e a primeira coisa que eles querem fazer é destruir a palavra de Deus. E a sociedade cada vez mais vai se distanciando de Deus. Aqui fala também é o alarmante e crescente número de divórcios, o interesse e o aumento das uniões conjugais informais e ilícitas. O que significa isso? Uniões conjugais informais e ilícitas. Irmã Elânia Fernandes está assistindo. Nós pregamos o casamento, a Igreja Católica prega o casamento, mas a sociedade hoje não prega mais o casamento. Nós vemos as novelas pregando o quê? Não, vamos morar junto. Eu gostei, eu vou morar junto. Antigamente um rapaz namorava uma moça com o intuito de casar, curtir a beleza da moça, sair junto, conversar, pegar na mão daquela moça e dizer: é minha namorada. E eles não se envolviam, era raro se envolver com prostituição, sexo. Se guardavam para o casamento, guardando a lua de mel. Eu quero conhecê-la sexualmente só quando eu casar, porque o sexo não é do diabo. Não é pecado falar de sexo. Eu quero falar aqui abertamente, foi Deus que fez o homem. Deus fez a beleza do homem e da mulher. O seio da mulher não são coisa de Satanás. O bumbum de uma mulher não é uma coisa do diabo. Uma vagina que a mulher tem não é coisa de Satanás. Não se ignore isso. Tudo isso foi Deus que fez. E a Bíblia nos mostra que tudo que Deus fez, e viu Deus que era bom. Deus, quando estava fazendo o homem e Ele fez o meu corpo, tudo que está em mim, Deus viu que era bom, que é bom. Quando Deus fez o corpo de uma mulher, tudo que tem no corpo de uma mulher, Deus viu que é bom. E o sexo foi criado por Deus, mas para ser desfrutado numa união conjugal saudável, com toda alegria. Mas a mídia veio aí dizendo: não, agora virgindade é coisa cafona. O que é que a Malhação está pregando? Amor de todas as formas, todos os tipos de amores. É a sociedade se afastando de Deus. E cada vez mais a sociedade está sofrendo.
Cada vez mais o povo está sofrendo porque se afasta de Deus. E eu quero dizer que quanto mais o homem se afastar de Deus, mais praga, mais miséria, mais desconforto, mais fome, mais tempestade, tudo isso virá sobre a humanidade. O homem não adianta querer instalar um estado político no mundo para consertar o mundo longe de Deus. Nós temos que nos voltar para Deus. O envolvimento dos jovens com as drogas, a degradação, olha só, o envolvimento dos jovens com a droga está demais. A nossa juventude está destruída nas drogas, é de cortar o coração. A nossa juventude está envolvida na embriaguez. Eu estava acompanhando várias alunas que estavam entrando para uma faculdade em Minas Gerais, e todas elas tinham uma faixa de 18 e 19 anos, e todas diziam assim, tinham um vício a dizer: eu gosto de fumar, eu gosto de beber. E todas elas diziam que já tinham perdido a virgindade. E diziam o tipo de coisa que gostava de fazer. Uma menina de 18 anos, com linguajar que a gente tem vergonha de ouvir. É isso que está sendo pregado nas universidades brasileiras, que está sendo pregado nas novelas. É por isso que a sociedade está sofrendo. Temos também a degradação da autoridade em todos os níveis. Autoridade no lar, nas escolas, autoridades eclesiásticas e autoridades políticas. Degradação. O que é degradação? Olha, caindo. Gradação é quando vai subindo. Gradar, passo a passo, degradar, cair. Tudo isso, né? Passando pelas escolas e alcançando todas as esferas da administração pública. Que o mundo inteiro volte-se para Deus e que sirvamos todos ao Senhor com amoroso, reverente e santo temor e temor. Vamos continuar aqui, porque o tempo está passando. Os tempos atuais são de apostasia. O que é apostasia? Apostasia não é o irmão que está na Assembleia de Deus passar para Batista, o irmão que está na missão passar para Madureira, para a Assembleia de Deus do Seta. Isso não é apostasia. Apostasia é eu abandonar os ensinos da palavra de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus e de Jesus. É eu abandonar, é eu virar as costas. Eu passar o tempo todinho pregando a palavra de Deus. Quando for amanhã, eu volto dizendo que Deus não é Deus, que Jesus não é Deus, que a Bíblia não é a verdade. Isso é apostasia. E é o que nós estamos vendo hoje. E nós devemos ter cuidado. Um tempo de falso cristianismo. Nós estamos vivendo num tempo de falso cristianismo. Agora vamos para a frente aqui. Também, uma coisa que alguém pode dizer que não existe. Tempo de avivamento espiritual. O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias é a bendita promessa do Pai através do profeta Joel. A Bíblia revela um grandioso e poderoso avivamento espiritual para esta época que estamos vendo acontecer. Pastor, será que vai haver um grande avivamento? Vai. Porque, irmão, avivamento não é eu falar em línguas estranhas. Não é eu sapatear. Não é eu profetizar ou ficar no culto o tempo todo. Glória, glória, não. Não é isso aí. Isso faz parte de uma vida avivada. O que é o avivamento que a Bíblia fala? É os homens se convertendo a Deus. É os homens orando, se voltando para Deus, estudando a palavra. São vidas tocadas pelo poder do Espírito Santo e se convertendo. É a igreja voltando aos pés do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um período aí desse coronavírus em que a sociedade inteira está assustada. Mas vocês já viram que está havendo um avivamento na igreja? Pastor, mas os templos estão fechados, pastor. Mas está havendo avivamento. O povo está orando mais, o povo está jejuando mais, o povo está pregando mais. Avivamento, irmãos. É avivamento. É a palavra de Deus sendo cumprida. O povo está orando nas ruas. Quem você já viu alguém antes orar no meio de rua, meu irmão? Dobrar os joelhos? E hoje, no Brasil inteiro, de norte a sul, a igreja está dobrando o joelho nas praças, nas avenidas. Não só no Brasil, mas quase todos os países da América Latina.
da nossa América, da América do Sul, estão dobrando o joelho nas ruas. Isso é avivamento. Viu? É o que Deus quer que nós façamos, e nós estávamos só entre quatro paredes. Ele disse: eu vou fechar as portas da igreja, dos templos, para que a minha igreja vá aos valados, vá às ruas. Meus irmãos, eu cresci numa época em que a igreja pregava mais na rua do que dentro do templo. Eu cresci nisso aí. Tínhamos culto nos templos, tínhamos oração de manhã, oração meio-dia, oração de tarde, oração de noite, vigílias e mais vigílias. Mas também era um culto na igreja e outro culto na rua. Segunda na igreja, terça na rua, quarta na igreja, quinta na rua, sexta na igreja, sábado na rua, de manhã, domingo na igreja, e à tarde na rua e à noite na igreja. E a igreja pregando, a igreja orando. Mas quando chegou no fim dos anos 90, no ano 2000 para cá, a igreja pegou, se fechou só dentro dos templos. Nós estamos com 20 anos a igreja fechada. A igreja virou as costas para as ruas e se trancou dentro dos templos, fazendo festas e festas e festas. Acabaram-se os cultos de domingo à tarde na rua, acabaram-se os cultos nas ruas, e Deus se indignou. O que Deus fez? Fechou as portas dos nossos templos para que nós saiamos às ruas. Hoje mesmo estaremos reunidos lá na Praça do Quilômetro 2, na Praça das Missões. Todos os ministérios, Missão, Madureira, Seta, Igreja Mãe, Batista, Quadrangular, nós vamos estar lá orando naquela praça. Será que não é avivamento? Será que Deus não estará aí? Eu digo uma coisa: se a igreja não tivesse parado, se ela tivesse mantendo o ritmo dela aqui no Brasil, o ritmo de Daniel Bergen e Gunnar Wingren, pregando nas ruas, em todos os lugares, não tinha nenhum templo fechado. Mas Deus permitiu isso, igual permitiu lá em Jerusalém, que ele disse Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí, antes de Jesus ir para o céu, disse assim, que para a igreja pregar o evangelho em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas a igreja passou praticamente 20 anos só ali em Jerusalém. O que foi que aconteceu? Deus despertou uma grande perseguição contra a igreja, e só assim a igreja saiu pregando o evangelho. Tem mais outra irmã que entrou no ar aí. Só assim a igreja saiu pregando o evangelho, cumprindo o ídolo de Jesus. É Deus que está agindo, irmão. Deus está nesse negócio. Então vamos pegar na caixinha de som. Marleide de Jesus. Vamos sair nas ruas distribuindo folheto, vamos pregar. Irmão, tá tão bom que eu estou pregando para você no Brasil inteiro. Isso é o agir de Deus. É o agir do Todo-Poderoso. É um tempo de certeira e renovada esperança. Você sabia que Deus se manifesta no meio das tribulações? Porque a gente passa a buscar mais a Deus, aí as nossas esperanças são renovadas? Um tempo de solene compromisso do crente. E agora a igreja estava descompromissada, irmão. Parte da igreja, nossa juventude, nossos adolescentes, muitos dos nossos obreiros, vai para a igreja no dia que quer. Nós temos aqui só no nosso campo 80 obreiros, nem 40 vão para os cultos, na segunda-feira, nos cultos de ensino, todo mundo em casa. E agora o tempo está fechado. Olha, vamos renovar o nosso compromisso com Deus. Este é também um tempo de compromisso do crente com Deus, com sua palavra e com sua vontade para com a nossa vida, como seus filhos e seus servos. Quanto mais o mundo nos pressiona, mais precisamos da espada do Espírito afiada, com o propósito de delimitar o campo da nossa ação e não permitir que as heresias e as vãs filosofias destes maus tempos abalem a nossa fé. Eu vou repetir aqui, quanto mais o mundo nos pressiona, estamos ou não estamos sendo pressionados pelo mundo, mais precisamos da espada do Espírito. Olha aqui a espada do Espírito. Todo dia ler a Bíblia. Está chegando a hora do crente acordar de madrugada, pegar a Bíblia e ler 2, 3, 4 capítulos por dia. Dobrar o joelho no chão. Está precisando. Quanto mais o mundo pressiona, mais a gente lê a Bíblia e mais a gente prega a palavra para delimitar o campo da nossa ação
e não permitir que as heresias e as vãs filosofias destes maus tempos abalem a nossa fé. Carecemos sempre de ter em mente o nosso compromisso com Deus. Viu, irmãos? Compromisso com Deus, com a sua palavra e com o nosso testemunho diante dos homens. Nosso compromisso com Deus, repito, com sua palavra e o nosso testemunho diante dos homens. Este é um tempo que não admite a neutralidade do crente. Irmão, não podemos ser neutro. Não podemos ficar em cima do muro. Ou nós ficamos de um lado ou estamos de outro. Ou estamos na esquerda ou estamos na direita ou estamos no meio. Não podemos ficar, eu não sei de que lado eu estou, eu não sei para onde é que eu vou. Não, é hora de orar. É tempo de orar, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de pregar, é tempo de nós corrermos para os pés do Senhor. Lá no céu não vai entrar ninguém que fica... Não vai entrar, nós temos que ser decididos, viu? Este é um tempo que não admite neutralidade do crente, como fica subentendido na carta da igreja de Laodiceia. É um povo neutro, viu, irmãos? Vamos concluir aqui. É assim que a igreja subsiste e vence nestes maus tempos, chamados pós-modernos de multiplicação da iniquidade. A igreja está fundamentada na palavra e na promessa de que as portas do inferno não poderão resistir. Glória a Deus! As portas do inferno não vão resistir. Glória a Jesus! A igreja é a nau, quer dizer, o barco, aonde estamos navegando, guardados sob o doce manto do poder do Espírito, no oceano tempestuoso que nos cerca. Nós estamos no oceano tempestuoso. As águas estão aí querendo naufragar o nosso barco. Antônio José Moreira, J. Neto, aí a paz do Senhor. Estamos aí no meio do mar, do oceano. Quem anda no rio Amazonas já viu o que é uma tempestade. Agora, assista aí como é que é um navio no meio do oceano. Uma canoa nem chega lá perto. Um barco, muito menos. O navio, um cruzeiro que cruza o oceano, ele sofre. Mas Cristo está conosco neste oceano, e o tempestuoso. Com plena certeza, a verdade de Deus há de prevalecer sobre as sutilezas do mal disfarçado de filosofia humana. Glória a Jesus. O avivamento mundial vindouro resultará naturalmente em multidões clamando o nome do Senhor, pedindo salvação. E o mesmo avivamento também prepara obreiros para a grande colheita de almas. Pessoas cheias do Espírito Santo estão comprometidas com o trabalho de Deus. Elas querem estar onde o trabalho pesado é mais necessário, e não há necessidade mais premente do que a de levar o Evangelho a homens e mulheres presos ao inferno. É significativo que Jesus tenha dito que o cumprimento de sua missão de proclamação precederia seu retorno. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Sem dúvida, a paixão de levar o Evangelho aumentará o avivamento, ao mesmo tempo que as testemunhas se multiplicarão. O fato de que, por fim, o Evangelho alcançará todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, é evidente na descrição das inumeráveis multidões de santos vestidos de roupas brancas reunidas no céu em torno do trono de Deus. A grande comissão finalmente será cumprida. A conversão maciça de pessoas dos quatro cantos da terra preparará o caminho para a volta do Rei. Enquanto aguardamos o avivamento mundial vindouro, o nosso grande recurso é a oração. Nós temos que continuar orando. O profeta nos lembra: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Quando a língua se secar de sede, diz Deus, abrirei os rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Isaías 41, versículo 18, Isaías 44, versículo 3. Com certeza é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça. Oséias capítulo 10, versículo 12, Joel 2, 17, Atos 1 e 14.
Não há outra maneira de levar a vida à igreja e esperança para os campos ressequidos do mundo. Não há outra maneira. É orando, é clamando, é chorando. Igreja que nos assiste, vamos orar. Vamos chorar diante de Deus. Há uma mensagem bíblica boa lá no Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Meus irmãos, levar esta semente preciosa que é a palavra de Deus. Levar uma palavra de paz. Quem leva, leva andando e chorando. Mas a Bíblia diz assim: voltará sem dúvida com sua colheita. Sem dúvida, ele voltará alegre com a sua colheita. Sem dúvida, é certeza. A gente anda chorando, mas nós vamos voltar com a nossa colheita alegre, andando e cantando, jubilando. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero proporcionar aos irmãos uma série de estudos bíblicos. 13 lições. Nós vamos falar sobre salvação, sobre a graça de Deus. Uma vária gama de assunto. E eu preciso de 100 alunos. Eu não vou cobrar um centavo, de maneira nenhuma. Porque eu quero 100 pessoas para a gente falar esse grupo de 100. O mínimo, eu estou botando o mínimo. O máximo é até 1 milhão. Eu quero. E como você vai fazer para participar? Ali está minha esposa, já está dando joinha, né? Já vi a foto dela aqui. Juliana de Fátima Caé. Você liga para o telefone. A minha área aqui é 94, aqui o Pará. 94, aí 991 58 9516. Repetindo, 94 é o código de área, 991 58 9158 9516. É o mesmo telefone, é o mesmo do WhatsApp. E você me liga dizendo que quer participar. E quando eu atingir o número de 100, venho aqui no Facebook avisar para vocês que os estudos estarão dispostos. Aí eu vou gravar os estudos bíblicos e vou lançar no YouTube. Por quê? Porque aí eu vou gravar compassada, toda a edição, é uma aula. E aí meu canal no YouTube você vai lá, Pastor Gilvan Nunes Santana. Você pode chegar no YouTube e ver Pastor Gilvan Nunes, você tem que botar meu nome completo, porque tem vários Gilvans. Pastor Gilvan Nunes Santana. E você vai ver ali vários vídeos que eu tenho postado. E aí quando eu tiver o número de 100, eu já vou começar a postar essas aulas aí e posso mandar o WhatsApp para você. Fica melhor, venho aqui no Face e digo, teremos aula. E aí você vai lá e assiste a sua aula, o seu estudo bíblico. Quem quiser participar é de graça, você não vai pagar um centavo. São esses primeiros estudos, depois teremos outros estudos para quem quer pregar a palavra de Deus, trazendo aí uma aula de homilética para os irmãos, para aqueles que querem pregar a palavra de Deus. Que Cristo Jesus vos abençoe. Vamos orar neste momento para que Deus nos enche do seu Espírito, para que a gente possa trazer a palavra de Deus neste mundo tenebroso que está precisando da palavra de Deus? Querido e eterno Deus, nesta hora, Senhor, eu estou grato. Estamos gratos, Senhor, pela Tua graça, pela oportunidade de pregar a Tua santa e bendita palavra. Abençoa cada irmão que ouviu, cada amigo que ouviu a Tua palavra e aqueles que hão de ouvir esta palavra. Que esta mensagem de hoje possa atingir centenas e milhares de pessoas, possam ser tocadas pelo poder da Tua palavra. Abençoa cada ouvinte, traz a cura divina, traz o milagre, abençoa o nosso Brasil, abençoa as nossas autoridades eclesiásticas e políticas em todo o nosso território. É o que nós te pedimos, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e aqueles que nos assistiram e que vão nos assistir. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.